Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico profissional e hoje estou aqui à frente do canal. Convido vocês a se inscreverem no canal, dar seu likezinho, seu joinha, mas também entrar em contato com o jornal, com o canal, para poder deixar também o contato de vocês para que possamos falar com vocês futuramente. Não deixe de entrar em contato com o canal. Então, hoje estou aqui com uma dupla da pesada. Estou com o Iago, que é tricolor, que parece que já ganhou o título. Parece que o título já é dele. E tô com o coração meio apertado aqui do Dessávio, né? Que está entre... Sai do rebaixamento, não sabe o que faz o Dessávio. Está bem ali enrolado, mas tudo bem. Mas Deus sabe todas as coisas. Vamos entregar na mão de Deus, Dessávio. Olha aqui, negócio... Vai dar tudo certo. Obrigado por você ter aceitado o convite. Cara, legal estar com vocês aqui no canal. Iago e Dessávio, obrigado por vocês terem aceitado o convite. Eu faço a pergunta a vocês, uma pergunta simples, mas vou começar aqui a perguntar ao Iago. Iago, cara, o Fluminense foi um time que não investiu muito. Sim. Mas, cara, surpreendeu a todos pela sua colocação e pelo rendimento do time, né? É verdade. Primeiramente, agradecer pela oportunidade e o convite, Nilton. Muito feliz de estar aqui por essa oportunidade. Mais meu parceiro, irmão, amigo que eu tenho aí de vida, que é esse cara aí, vascaíno fiel, que é amigo. E respondendo a tua resposta, a tua pergunta, o que acontece? Realmente, o Fluminense esse ano ele surpreendeu bastante. Eu achei, apesar de ser um tricolor bem fanático e bem otimista, eu achei que esse ano a gente fosse brigar no máximo com a Sul-Americana, né? Do time que a gente tem, mas realmente o time acertou, um time que não tem investimento alto e um banco muito fraco, né? Elenco fraco, mas vem surpreendendo, sim. Apesar dos tropeços agora no final de semana, mas eu estou otimista com o meu tricolor, assim. Esse ano está dando um gosto de ver o Fluminense jogar. Pô, legal. Dessávio, cara, o negócio é o seguinte, irmão. E esse time do Vasco, cara? Todo ano que tem campeonato, o Vasco adora ficar nessa zona de rebaixamento, ficar perto, ele adora ficar perto, ou vai cair. Cara, é dramático, não é não, Dessávio? Primeiramente, gostaria de desejar boa noite aí, seu Nilton. Obrigado, Iago, irmão. agradecer pela oportunidade de estar aqui, o convite. Para mim é uma honra poder estar aqui nessa resenha, nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo bem gostoso. A honra é sempre minha estar com vocês aqui no canal. Mas obrigado. E boa noite também para o pessoal que vai estar assistindo o canal aí. Bom, o time do Vasco, assim, essa questão de estar frequentemente na zona de rebaixamento, esse sofrimento que a gente vem tendo aí nos últimos anos, é algo que incomoda bastante, né? Entristece bastante a gente. Eu talvez não seja de idade muito avançada, mas eu peguei um Vasco glorioso, um Vasco grande, gigante. Só que chega uma hora que você enjoa um pouco de viver o passado, né? Você quer viver o presente. Você quer ver ali o time, né, brigando por título, um time que entra em campo, que amedronta os adversários, como era antigamente, que forma craque, um time de realmente o Vasco ser Vasco, ser o gigante, né, fazer jus ao título que ele leva de gigante da colina. Mas, infelizmente, dado a essas terríveis gestões que nós temos aí nos últimos anos, não é o que temos visto, né? Pessoas que não têm condições de gerir o time, não têm condições de serem presidente do Vasco da Gama, não tem projeto, não tem suporte, não tem aporte, não tem nada. E eles estão lá, talvez por soberbo, orgulho, pelo status, e quem tem pago o pato aí nos últimos anos somos nós, né? Se a gente olhar o time do Fluminense que foi dito, o time do Fluminense, no papel, no elenco, é melhor que o time do Vasco? O time do Atlético Goianiense é melhor que o time do Vasco? Fortaleza é melhor do que o time do Vasco? Mas são times bem treinados, para pelo menos cumprir ali aquilo que foi estipulado para eles para o ano de 2020. E também, na minha opinião, além de uma péssima gestão, o Vasco é um time mal treinado, né? E, infelizmente, a gente está passando por essa situação aí que a gente não consegue ver a luz no fim do túnel, né? Verdade, tá certo.
O Iago, cara, o Daí tá aí, o Daí retranqueiro, chegou no Fluminense, retranqueiro, aquele bicho, deu certo no Fluminense, deu uma liga no Fluminense. O cara foi embora. Foi embora. Você achou a saída dele correta? O cara ter ido, aceitar a proposta de seguir o caminho dele? Com certeza. É profissional, né, Nilton? O cara é profissional. Também, se eu estivesse no lugar dele, eu aceitaria também. Não vejo problema nenhum, não, nessa parte dele. Não vejo, acho um cara profissional, né? O cara pensa no futuro dele, né? Hoje em dia, infelizmente, o dinheiro fala mais alto, mas saiu num momento complicado. Eu sou um dos que critiquei muito o trabalho dele no início, entendeu? Bastante. Eu não gosto de futebol retranqueiro, eu gosto de futebol mais ofensivo. Mas é um cara que acertou o time, um cara que pegou um time Fluminense, como você sabe falou. Eu não vejo o Fluminense um time muito melhor que o Vasco, não vejo, vejo o elenco muito parecido, Verdade. entendeu? Mas pegou o time e acertou o time de uma forma que ninguém esperava, entendeu? Então, a saída dele nesse momento foi terrível, acho que foi terrível. Apesar do Marcos ser um ídolo para a gente, né? Mas não é treinador, infelizmente não é treinador. Está aí para ajudar o time, para tapar buraco, né? Porque o Odaí saiu. E, infelizmente, agora é torcer que o Fluminense não despenque cada dia mais, né? Que despencou agora essa semana. E agora pedir a Deus que semana que vem, agora a próxima rodada, não venha perder de novo. Porque pegou um time certinho e no último jogo que eu vi agora deu uma decepção, deu uma desanimada legal. É verdade, concordo com você. Marcão, como profissional, foi um belo profissional, né? Como jogador, um belo profissional. Mas nem todo belo jogador, belo profissional, consegue ser um bom técnico, né? Às vezes o cara é um perna de pau e consegue ser um bom técnico. São coisas diferentes, né? Tomara que o Marcão vingue, né? Mas só, sei lá, né? Mas tomara que vingue. Torcendo por isso. A gente torce por isso. O De Sávio, o negócio é o seguinte, cara. No português, cara, esse sapinho. Cara, você aceitar a dirigir o time do Vasco, tem que ser um cara corajoso, do jeito que está aí. Ele veio. Cara, ele está com um pipinaço na mão, né? Cara, você fez até a pergunta para o Iago aí. Assim, técnico brasileiro, eu não concordo. Ele estava bem no Fluminense, fazendo um bom trabalho, e técnico brasileiro reclama quando é mandado embora, que a rotatividade do técnico é muito grande. Mas eles também, quando tem proposta, eles não pensam no clube, né? Agora, falando do Sapinto, cara, péssimo técnico. Tem história no futebol, mas péssimo técnico. Ele treina mal, o time é mal treinado. É que a gente falou aqui, o time do Vasco não é pior do que os outros times que estão aí acima dele aí, que corre risco de cair. O time é mal treinado, o time corre errado. Corre errado mesmo. O esquema tático dele é ruim, não dá certo, ele é teimoso, entendeu? E quando eu vejo esse cara continuar no Vasco, insistindo em jogadores que não têm condições, meninos que vieram da base, que têm que voltar para a base para continuar aprendendo sobre futebol, sobre como se posicionar em campo, o que fazer na posição dele, como correr, como tocar. E ele insiste com esses meninos, insiste com esses jogadores, e o presidente é omisso, é ruim. Ele tirou o Ramon. Ele tirou o Ramon, que, na minha opinião, não fazia um bom trabalho, tinha que sair mesmo naquele momento, infelizmente. Né? Eu sei que é difícil, mas tinha que sair. E ele vai para a Europa, busca esse técnico com argumento, né? Talvez para ganhar a torcida, porque ele vinha numa campanha de reeleição, para ser reeleito, e ele foi para a Europa porque o técnico português lá deu certo no rival. Aí ele me traz esse cara que não serve para ser técnico, por enquanto não de um grande clube, não de um clube de expressão, que está fazendo um trabalho, se a gente for colocar números aqui, igual ou pior do que o de Ramon. E Ramon foi mandado embora. E eu penso que se Ramon tivesse no Vasco hoje, apesar de eu não ser a favor do Ramon ter ficado no Vasco, se o Ramon tivesse continuado, estaria na colocação melhor. É verdade. Talvez estivesse numa colocação melhor. É verdade. Então, para mim, o Sapinto é um péssimo técnico. Não deu certo, não adianta insistir. Concordo. Agora,
O Iago, meu irmão, vocês acabaram de ganhar Brasileiro Sub-17. Meu Sim. irmão, e aquela fábrica lá, meu irmão, de talento que vocês têm lá. Hein? Só não sabe vender, mas fabricar, tu fabrica que é uma beleza, né, brother? Olha, seu Newton, eu, ao mesmo tempo do tom de felicidade que eu tenho de falar que nós temos atualmente a melhor base do Brasil, esse eu posso afirmar, até Dessá vai concordar comigo, nós temos já há um bom tempo a melhor base do Brasil, mas, infelizmente, ao mesmo tempo tendo a melhor base do Brasil, o time que mais revela jogadores, de maior quantidade, qualidade, mas é o pior clube que vende. Eu não entendo um Fluminense, um clube grande desse, que revela jogadores um atrás do outro, entendeu? Um exemplo, ano passado, o Fluminense vendeu jogadores a rodo, mesmo? como fosse vendendo água, mas não teve lucro nenhum, entendeu? Vendendo jogadores a valor super baixo, jogadores que poderiam se valorizar mais, entendeu? Eu não entendo essa diretoria que prefere comprar um jogador velho, um exemplo como o Ganso, né? Jogador Pelo caro. amor de Deus, nem lembro do Ganso não, Iago. Que tira todo mês 600 mil do Fluminense, entendeu? Tendo jogadores prontos, lapidados por Xerém, pela diretoria, e o senhor, como senhor, melhor do que até que eu, o senhor sabe que o que sai de lá é diferente. É diferente. Entendeu? Até para o senhor, ontem, o Santos também, né? Um time também que revela muito, mas é um time que vende muito mal. Muito mal, eu fico muito desanimado. O exemplo do Evanilson, que está no Porto de Portugal, é um garoto que veio falando que dos melhores, vai ser, né? Tem um grande potencial para ser um dos melhores atacantes da Europa. Mas é vendido preço de banana, o exemplo do Pedro também, que está no Flamengo hoje, entendeu? Aí o Fluminense vive de vendas no futuro, né? Para vender o jogador, por exemplo, ele vendeu para o Flamengo. Se o Flamengo vendeu o Pedro para ganhar uma porcentagem como time revelador. Cara, isso aí é uma vergonha, isso é uma vergonha. Isso é verdade. Isso desanima qualquer torcedor. Você vê um jogador como o Richarlison, por exemplo, não é da base, mas um jogador foi mal vendido, um exemplo, né? Foi mal vendido. Ser vendido por 15 milhões de euros do Fluminense. Hoje está sendo cobiçado, depois de 2 anos, por Barcelona, Chelsea, Real Madrid. É chato, é chato. Nós, torcedores, ver uma diretoria dessa, né? Apesar que o Mário pegou o time agora, está acertando. O projeto do Mário agora é um projeto mais longo, né? Pagando dívidas, mas, infelizmente, é muito decepcionante ver o Fluminense vender jogador desse jeito, né? É verdade, concordo com você. Pode isso falar, aí, Iago. Falando isso aí, é o exemplo de diretorias péssimas, cara. O time do Fluminense, o time do Vasco e o time do Botafogo, o rival ainda conseguiu agora, né? Tá com uma boa gestão de algum tempo já. Nos nossos times, eles estão com a folha, o planejamento financeiro defasado, cara. Não conseguem nunca botar em dia. Então, o que leva a essas vendas mal feitas é o desespero, entendeu? É salário atrasado para pagar, é custo, dívida, água, dívida trabalhista. Luz, é dívida trabalhista, exatamente. Eles estão desesperados. Quem não vende, aqui, né? o cara vende para defender a gestão dele, para pelo menos ele conseguir pagar ali algumas coisas que ele tem que pagar e empurrar com a barriga, entendeu? Porque é o único lugar que eles conseguem ainda tirar um pouquinho de dinheiro, fora a questão da televisão. Agora, o Dessab, e o Vasco, cara? O Vasco, há um bom tempo, não revelava os talentos. Aí revelou agora, tem uma remessazinha lá. Porque tem uns jogadores no Vasco que realmente, que para mim, não é uma revelação. Aquele Andrei, o Andrei erra de passo na frente da área, é uma coisa pavorosa. Andrei, Henrique. Acho que todo vascaíno que eu falo desse Henrique. Acho que o Henrique nem me aguenta mais. Andrei, Henrique. Cara, são coisa dolorosa, brother. É dolorosa. Cara, meu Deus, o Vasco não consegue revelar. O Fluminense revela um monte de garoto. Esse time do Fluminense, quando joga, os garotos, é uma partida totalmente diferente quando ele bota os caras velhos, que é o Nenê, que é o Verdade. O Fred. Cara, o time do Fluminense é outro quando bota a garotada.
Por exemplo, o jogo contra o Atlético Mineiro, que jogou lá dentro da casa dos caras. A gente jogou com o time todo o elenco Fluminense, só tinha 4 jogadores titulares. Todo o time Fluminense, praticamente, o time da base. Pegamos o jogo, ganhamos. Iago, foi a melhor partida que o Fluminense fazia, foi com aquela garotada contra o Atlético, lá. Foi a melhor partida do campeonato, impressionante. Foi pura verdade. É um exemplo disso aí, né? Que a base faz diferença. A diferença. Aí você vê o Vasco, o sabe? Cara, eu não sei o que o Vasco acontece naquela base do Vasco. Consegue revelar um jogador, mas não sei se sabe aproveitar os talentos, cara. Eu vou ser sincero com o senhor, é uma pergunta até difícil de responder. Porque o Vasco é um time de tradição que já revelou muito craque para o mundo e para os outros times. Já revelou muitos jogadores, entendeu? Jogadores que fizeram sucesso tanto com a camisa do Vasco quanto com a camisa de outros times grandes, entendeu? Mas o que eu vejo hoje é um Vasco... essa gestão, eu vou passar aqui, acho que a resenha falando mal dela. Porque é uma revolta que nos dá, né? Não, mas porque para mim... Você não está fazendo novidade, não está falando novidade nenhuma. Que para mim é a pior gestão que já passou no Clube de Regata Vasco da Gama. Pior até do que aquelas que o Vasco rebaixou, entendeu? Se você for ver, o presidente é um presidente ruim. A forma que ele entrou já mostra quem ele é. O time, ele é o único presidente do Vasco da Gama no triênio dele que nunca ganhou do rival. Ele não ganhou do rival nesses 3 anos. Se você olhar, no ano de 2018, a gente escapou do rebaixamento, se eu não estiver errado, por 1 ponto. Aquele jogo do Max Lopes, se eu não estiver errado, 1 ponto. 1 ponto. No ano passado, o Vasco estava na zona de rebaixamento de novo, com os mesmos erros. Trouxe o Luxemburgo, que parecia que foi o salvador da pátria. Nós terminamos ali em 12º com a vaga para a Sul-Americana, que parecia que a gente ia ganhar o título. Né? E agora, se a gente olhar no 3º ano dele, a gente está onde? Na zona de rebaixamento, agonizando. Então, o Vasco é um time desesperado. Pega os jogadores que não estão prontos da base, agora voltando para a pergunta, e traz ele para o profissional. Eles não estão prontos para jogar de titular absoluto. O Thales Magno, que era uma promessa, que vinha bem ano passado e esse ano... Esqueceu a bola. Esqueceu a bola. Mal demais. E a bola parece que ele se deixou levar, né? Pela aquela questão toda de craque, de promessa. Já não acho isso, não. Depois ele caiu de produção, certo? Só que a esperança e a responsabilidade que a torcida colocou em cima dele, que é um garoto também, está pesando muito. Mas a torcida do Vasco é uma torcida carente. Mas isso acontece, sabe? A torcida botou muita responsabilidade em cima dele, porque o que ele apresentou ano passado. Então, a torcida esse ano achou que ele podia ser. Mas o cara esqueceu, cara. Mas o Madurinho não faz verão, não, né, seu Nilton? Não, mas ele está mal, ele não joga mais futebol. Ele está mal. Ele não é agressivo, ele não é finalizador, ele não é driblador, ele não desequilibra. Entendeu? Ele não está sendo aquele jogador que a gente esperava que ele fosse para esse ano. Não, mas tudo bem, então, mas é um garoto novo, que né? está por cima dele é muito Não, pesado. É novo. Assim, ele de repente... Ele, de repente, não pode jogar com o Dessávio, mas, de repente, vai chegar o Iago, ele vai render com o Iago, como técnico. Sim. Mas no momento ele está péssimo. Mas vamos lá. Vamos lá, o desespero, rapidinho. A gente vê o desespero do Vasco em vender, em formar, em preparar para vender é tão grande que ele poderia estar entrando no segundo tempo. Ele poderia estar entrando com confiança aos 25, aos 30 minutos, um jogo que o Vasco estivesse ganhando de 1-0, ou que o Vasco estivesse perdendo, ou que o Vasco precisasse empatar, para fazer ali a movimentação, para fazer o drible, para dar o passe, para chutar a gol. Se ele fosse esse jogador, talvez ele tivesse melhor. Só que o desespero do Vasco é grande. Primeiro, não tem jogador na posição dele. Segundo, quer vender, e quer vender bem. Que queimou. Entendeu? O mesmo caso é aquele ruizinho lá do Vinícius. Aquele Vinícius, ele pode até ser um bom jogador. Só que a minha opinião, ele para hoje é voltar para a base urgente. E o português diz que ele está vivendo a melhor fase da vida dele, da carreira como jogador. Um garoto de 19 anos está vivendo a melhor fase da vida dele. Entendeu? Está queimando ele não tem condições de ser jogador titular do Vasco do time principal, ele não tem condições, na minha opinião, nem de entrar no segundo tempo. Mas é o desespero de formar, de vender, de mostrar, entendeu? O mesmo caso é aquele ruizinho lá do Vinícius. Aquele Vinícius, ele pode até ser um bom jogador. Só que a minha opinião, ele para hoje é voltar para a base urgente. E o português diz que ele está vivendo a melhor fase da vida dele, da carreira como jogador. Um garoto de 19 anos está vivendo a melhor fase da vida dele. Entendeu? Tá queimando ele não tem condições de ser jogador do time principal, ele não tem condições, na minha opinião, nem de entrar no segundo tempo. Mas é o desespero de formar, de vender, de mostrar,
que faz isso com o Vasco, entendeu? Concordo. É o desabafo do meu amigo Sábio, desabafo de um coração vascaíno. O Iago, uma pergunta, cara. E o Fluminense, nós até falamos isso anteriormente, né? Você falou sobre o Atlético Mineiro, a garotada quando entra. Cara, queria que você fizesse assim, um resumo para mim de Fred, Nenê e Ganso. Se esses jogadores aqui merecem ser titular, cara, queria que você visse, você como tricolor, saber se há condições deles se encaixarem nesse time do Fluminense. Seu Nilton, é complicado. O futebol que nós temos hoje é totalmente diferente do futebol que tínhamos uns tempos atrás, né? Hoje o futebol é mais rápido. Hoje os jogadores têm um porte físico diferente de antigamente, né? Eu acho que não tem condições nenhuma dos três jogarem juntos. Nenhuma. O Fred é um ídolo, né? Que a gente tem que respeitar. Veio para se aposentar. O Fred veio para se aposentar. Não veio para ser artilheiro. Não veio para disputar título. O Fred veio para se aposentar. Entendeu? Respeito isso nele. Ganso para mim já é um ex-jogador em atividade. Foi parecido com o Ronaldinho Gaúcho quando chegou no Fluminense, né? Nos iludiu, tá? Mas para mim Ganso é o ex-jogador em atividade. Ganso não sei se é emocional, não sei mais. Achava que era quando ele veio acreditado lá de fora da França, né? Mas ele veio da França. Ele estava no Sevilha, foi passado para a França. Foi passado para a França. E veio da França. Achávamos que foi aquela festa toda no aeroporto. Falei, caraca, agora sim, Ganso no Fluminense. Mas vimos que não é isso não é motivação. Isso é um jogador que não quer mais jogar bola. É um jogador que quer dinheiro, não quer mais suar a camisa, vamos dizer um português claro. E Nenê, apesar da idade, vem ajudando muito o Fluminense. Não posso reclamar do Nenê, do vovô. O vovô vem ajudando muito o Fluminense. Entendeu? Esse ano é gol de pênalti, gol de falta, não interessa. Vem ajudando o Fluminense. Tá? Para mim, minha opinião, Nenê é jogador de segundo tempo. Para mim, Nenê era jogador de segundo tempo. E tá no início do segundo tempo, entendeu? E dá mais chance à base. Eu acho que a base tem uma estrutura. A base que está hoje, como eu dei um exemplo antes, que fomos campeões agora sub-17, é mais uma prova que temos forças para poder revelar jogadores esse ano ainda. Entendeu? O próximo ano está vindo agora. Eu acho o Calegari, Marcos Paulo, que não sei se vai ficar, né? Mas esse problema de renova, não renova, esse problema que nós está esse ano todo, né? Perdeu mais de 50 jogadores, de renova, não renova. No finalzinho sai de graça, isso é normal do Fluminense. Eu estava falando até raiva aqui, mas tudo bem. Tem o Marcos Paulo, tem os meninos, os dois volantes agora que entraram no lugar do dois que saiu, que estão dando conta do recado, entendeu? O Igor Julião é aquela situação que só Jesus na causa, mas a base funciona. A base funciona, entendeu? Eu acredito, se o time Fluminense, desde o início, fosse a base, já né, pegando o ritmo de jogo, eu acho que estaria em um lugar até melhor hoje do que estamos agora nessa posição. Concordo com você, tá certo. Tá certo, concordo. Agora, De Sávio, o negócio é o seguinte, sabe? Tem aqui o Vasco, tem aqui. Agora, o Vasco conseguiu eleger um presidente online. Esse presidente está lá no Vasco, ó, rodeando lá, ó, nunca conseguiu ser presidente, conseguiu ser presidente online. O outro que tinha uma proposta até de fazer, não sei o quê, tal de leve, deram uma sambada nele e elegeram o Salgado. Aí o Salgado me vem com o negócio de querer chamar Rodrigo Caetano. Aí você vai gastar 400 mil em Rodrigo Caetano. Cara, que coisa mais imbecil, cara. Não dá para entender para que Rodrigo Caetano, cara. Monta um time, cara. Vai ficar pagando um cara para montar um time, 400 mil por mês, um Rodrigo Caetano. É uma coisa assim de loucura. Que essas diretorias que esse meu Vasco faz é uma sacanagem, né? Contrata um cara por 400 mil para depois esse cara sair
e botar o Vasco na justiça. Corretamente. É isso aí. Acionar o Vasco na justiça. Eles pedem, eles gostam disso. Isso. Por quê? Porque daqui a pouco o Sapinto sai e vai ser um que vai botar o Vasco na justiça. Porque provavelmente não está recebendo. O Luxemburgo não recebeu, o Abel não recebeu. E o Rodrigo Caetano vai ser mais um. Eu concordo com o senhor quando o senhor diz que deve pegar esse dinheiro e investir em jogador. Né? Investir em jogador, trazer jogador. Mas aí a gente já vê que um presidente que já vai entrar de forma errada. Não que eu tenha apreço pelo outro, mas o outro apresentou uma proposta que, eu vou ser sincero, me deu esperança. Principalmente quando ele apresenta aquelas... Achei legal. Principalmente, uma coisa eu percebi. Ele apresentou aquelas cartas de crédito depois da eleição. Ele disse até que tinha, e quando ele achou que ele tinha sido eleito, que ele ia ganhar, ele vem e apresenta as cartas de crédito. Se ele tivesse feito antes, como o Campelo fez, dizendo que ia comprar o Benítez, mas a gente hoje vê que era tudo campanha política, nunca ele ia comprar o Benítez. Quando ele assina aquele memorando para poder reformar o estádio, nunca vai sair do papel aquilo lá, aquilo era tudo campanha política. Né? Então, quando ele vem e mostra, ele me dá uma esperança de que talvez ele tenha realmente uma proposta melhor. Aí vem o Salgado, não tem proposta, não apresentou nada na campanha dele. Ele não, eu pergunto aqui, o que o Salgado apresentou na campanha dele? Nada. Aí vem falar do Lúcio, sabe o que o Lúcio vai chamar o Lúcio para ser o representante do Brasil, do Vasco internacionalmente. Pô, brother. O Lúcio vai representar o Vasco lá fora? O que tem para o Lúcio representar o Vasco lá fora? Cara, que não vai de maluco. Não vai de maluco, entendeu? Cara. Aí ele vem, né, querendo fazer essa loucura. Aí também está cogitando manter o Mazuco, que tem gente que defende o trabalho Mazuco. Eu não defendo. A única contratação que eles fizeram boa foi o Cano, que é excelente, que, né, é para mim, na minha opinião hoje, pelo time que ele joga, ele é o melhor centroavante na posição, no jeito de jogar, atuando no Brasil hoje. É muito fácil você estar num time bom. Imagina esse Cano no time do Fluminense, hein? Pô, já tinha disparado. Cara, isso que eu falei com o Iago hoje. Falei, Iago, esse cara faz muito gol, é goleador. Ele é técnico. Ele não é... Ele é bom jogador, mas eu acho o Pedro ainda acima dele. Você está falando com o coração, Iago. Você está falando com o coração. Não. O Pedro é um tremendo jogador. Bota ele lá para você ver. Pedro tem a Bota ele lá para você ver o que. Pedro hoje. Bota ele lá no Atlético Mineiro. Pedro hoje tem. Bota ele lá no Atlético Mineiro para você ver. Do Brasil. Aquele garoto é muito técnico. Tá doido? Agora, escuta só agora. Mas a gente não. Agora, uma coisa para falar para vocês dois. Vocês têm que ser bem rápidos e bem coisa, que nós estamos chegando quase perto do tempo. Agora, se eu fazer umas perguntas a vocês, eu queria que você me respondesse bem rápido. Eu queria que você me citasse 3 jogadores que assim, que vocês já gostaram muito de ver vestindo a camisa do clube de vocês, e depois um jogo que realmente marcou a vida de vocês. Pode começar. Isso tem que ser bem rápido, tá? Vou falar aqui tão bem rápido. 3 jogadores que marcaram para mim. Fizeram, até ser vascaíno. Edmundo, 97, beleza. Quando eu passei a torcer pelo Vasco. Juninho Pernambucano. Eita! Esse é cracaço. E vou botar... que eu vi, né? E vou botar 2 juntos aqui, que eu gostei muito. Então, vamos botar que eles são juntos. Que é Felipe e Pedrinho. Pronto. E um jogo marcante para mim, marcante. Foi a virada do século, Vasco e Palmeiras. Não tem como ser outro jogo. Eu tinha 14 anos na época. Cara, eu, meu pai e meu irmão dentro de casa. Demais. Rodeado de vizinho que torce pro rival. E, caramba, aquele dia foi bom demais, foi especial. Não, foi um jogaço. Esse jogo realmente foi histórico pro Vasco, impressionante. E aí, Iago? Olha, 3 jogadores. De pouco tempo para cá passou muito jogador bom, cara. Mas 3 jogadores que marcaram a minha época. Deco, que aquele mago chegou para mudar o Fluminense também. Conca, nosso ídolo. Conquinha, para mim, está nessa área aí, nesse meio. E o outro que não pode ser de fora, que é o Fredon, né? Fred, ele veio para ser ídolo, né? Fred, para mim, desses 3 é o primeiro lugar.
E o jogo marcante foi o jogo da Libertadores, semifinal contra o São Paulo.